A presente investigação encontra-se em fase de conclusão como parte do projeto Produções, Inserções e Visibilidades do Real na Literatura Latino-Americana Contemporânea, desenvolvido, por sua vez, no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica PIBIC, da Universidade Federal da Bahia. Através deste videopôster, nos debruçaremos sobre o romance Régisseur du Rhum, de 1999, a segunda obra da trilogia açucareira iniciada pelo escritor martinicano Raphaël Confiant, através da publicação, em 1994, do romance Commandeur du Sucre. É relevante ressaltar que Confiant é um dos autores do célebre Éloge de la Créolité, de 1989, manifesto de caráter estético, político e cultural, com o qual o corpus dessa pesquisa dialoga diretamente, à medida em que reverbera sua busca pelo resgate da memória e expressão artística de um povo colonizado frente ao soterramento empreendido pelo colonialismo e colonialidade europeus. Assim, buscaremos discutir, a partir da análise do corpus dessa pesquisa, os limites, diálogos e interseções entre a ficção, a representação e o real. Nos seus impactos e potencialidades políticas e éticas ao lidar com a memória de eventos políticos, mais precisamente, da hierarquização racial instituída pelo fenômeno colonizatório da Martinica, e o caráter disciplinador e condicionante por ele exercido sobre as relações sociais ali estabelecidas. Para isso, nos comunicaremos constantemente com outros campos das ciências humanas ademais da literatura, tais como a história, a sociologia e a filosofia, sempre atentando à adequação destes referenciais teóricos ao corpus escolhido. É por esta razão que aqui buscaremos dialogar com teóricos sensíveis aos contextos artístico, social e político por ela referenciados, como são Armand Nicolas, Juliette Esmeralda Almond, Eneida de Almeida dos Reis, Louis Salamolin, Edith Kovacs-Bodou, Henriette Levian e Claude Thiebaud. Nesse sentido, delimitamos como objetivos desta investigação analisar o romance Régisseur du Rhum, do escritor martinicano Raphaël Confiant, em diálogo com os contextos histórico e político nos quais se inserem a sua trama e a sua publicação. Discutir, a partir da análise de Régisseur du Rhum, os limites, diálogos e interseções entre a ficção, a representação e o real nos seus impactos e potencialidades políticas e éticas ao lidar com a memória de eventos políticos, mais precisamente, da hierarquização racial instituída pelo fenômeno colonizatório na Martinica e o caráter disciplinador e condicionante por ele exercido sobre as relações sociais ali estabelecidas. E como divulgar, através da participação em eventos científicos, o romance Régisseur du Rhum e as questões históricas e políticas nele abordadas junto ao público brasileiro, haja vista tratar-se de um romance ainda sem tradução para o português, e elaborar textos que apresentem reflexões críticas acerca da trama apresentada por Régisseur du Rhum com experiências brasileiras, sobretudo nordestinas, do mesmo período histórico abordado na obra, as décadas de 1930 e 1940. Isso posto, passemos ao problema sobre o qual se debruça essa investigação. De que maneiras a hierarquização socio-racial instituída na Martinica pelo fenômeno colonizatório e seu desdobramento legal consubstanciado no Code Noir disciplina e reverbera sobre as relações sociais estabelecidas em Régisseur du Rhum? Ficá-las, descubramos, ainda que muito resumidamente, a trama proposta pela obra. Na Martinica colonial da primeira metade do século XX, Pierre-Marie de la Vigerie, um martinicano pertencente ao ramo empobrecido de uma tradicional família de proprietários rurais brancos, bequês, descobre, à medida que cresce, as razões do ostracismo imposto ao seu núcleo familiar por aqueles que deveriam agir como seus pares na sociedade martinicana. Caminhando desde a infância à idade adulta, Pierre-Marie desenvolverá, tal como seu pai, uma profunda relação de intimidade com a cana-de-açúcar e a arte de produzir o rum, uma intimidade que o auxiliará no processo de construção de sua identidade enquanto martinicano e lhe possibilitará localizar-se conscientemente em meio ao tecido social racialmente estratificado que compõe a Martinica. Assim como faz em Commandeur du Sucre, Régisseur du Rhum nos oferece algumas pistas a este respeito. Ao apresentarmos através de suas páginas uma sociedade martinicana racialmente estratificada ainda na primeira metade do século XX, portanto quase 100 anos após a abolição do trabalho escravo nas colônias francesas do Caribe e do fim da vigência legal do Code Noir, percebemos que este instrumento regularizador da subalternização de corpos negros não cessou todos os seus efeitos após a sua supressão.
Período de julho, o espírito do Code Noir reverbera de fato, tanto nas condições laborais dos trabalhadores da cana na Martinica retratada em Régisseur de Rome, como nos mostra esta passagem. Il repensait au vieux Léon, qui affirmait que la mémoire du temps de longtemps avait été volontairement effacée. Les nègres avaient voulu se détourner d'une époque où ils n'avançaient que les chaînes aux pieds, contraints à travailler sous la menace du fouet. Personne ne parle d'esclavage, comme s'il n'avait jamais existé, s'indignait le vieux rebelle. Même moi, j'en reconnais partout les traces. Mon grand-papa a vécu toute sa vie dans les fers. Mon père, lorsqu'il était jeune homme, a connu ce que le blanc appelle l'abolition, une sacrée macaquerie, oui. Et à moi, ils ont transmis le souvenir de cette époque maudite. Même si je suis seul, même si je suis le dernier, je continuerai à en perpétuer le souvenir. Le blanc aussi avait cherché à oublier l'époque des chaînes et du fouet. Par honte, pour la plupart, expliquait Léon, par scélératesse innée pour certains. Mais Monsieur Simon, celui que vous appelez le terrible, il est à l'image exacte des maîtres esclavagistes du temps passé. S'il en avait le droit, il m'aurait fait jeter au cachot parce que je refuse d'escamper ma vie dans ces champs de canne maudits. Na dinâmica das relações interpessoais vigente entre as diferentes categorias socio-raciais estabelecidas na Martinica pelo fenômeno colonial, à saber, ce n'est pas de sa faute, m'avait expliqué le conducteur de la locomotive. Cette nation-là est naturellement méchante. Mon père, au banc de la vigerie, qui se méfiait d'eux, m'avait quant à lui baillé une sorte d'explication. En Chaban, c'est ni un béquet, ni un mulâtre, ni un nègre, mais c'est tout ça en même temps. Il a pris le mauvais côté de chaque race. C'est pour ça que tu peux en voir apparaître subitement dans n'importe quelle race. Ce qui fait qu'en Chaban, au fond, c'est toujours seul dans la vie. Exposto, esperamos contribuir, através dessa pesquisa inédita, para a divulgação da obra Régisseur de Rome junto ao público brasileiro, assim como sensibilizá-lo quanto aos limites, diálogos e interseções entre a ficção, a representação e o real nos seus impactos e potencialidades políticas e éticas ao lidar com a memória e eventos políticos.